Olá, bem-vinda de volta ao canal. Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach na Story by Sil Curiati. E nessa série de vídeos What's Your Story do Sobe e Puxa, eu estou conversando com as autoras dos livros Uma Sobe e Puxa Outra, volumes 1 e 2. Os dois já estão à venda no site da Literary, que você vê aqui embaixo. Você pode clicar, já comprar, já está em livrarias, comprem. Eu estou no segundo volume, que não é esse, é o é o da capa laranja, mas esse da capa verde tem a autora que a gente vai conversar hoje. Se você gostar desse conteúdo, assine, espalhe e comente. E que mais? Curta, por que não, né? Hoje eu vou conversar com a autora Loredana Sarcinella, que escreveu o capítulo É Preciso Entender as Origens e o Passado para se autocompreender e vislumbrar o futuro. Bem-vinda, Loredana! Obrigada, Sil, um prazer estar aqui com você. Eu estou muito feliz de ter você aqui. A Loredana já é conhecida minha de muito tempo, porque trabalhei em agências quando ela trabalhava em marketing, e a gente já se cruzou por aí em eventos, em ocasiões da vida, mas é o primeiro papo que a gente vai ter de verdade, falando da vida de verdade da história da Loredana aqui. Que legal, que legal. Muito prazer te reencontrar também, né? Muitos anos, né? Foram muitos Muito anos. tempo. Eu vou ler a sua bio aqui. É uma bio bem Tá, extensa, gente, mas eu vou ler para vocês conhecerem a Loredana. E aí a gente vai começar a explorar esse capítulo dela que vai lá para a Itália. Executiva com mais de 30 anos de experiência em empresas multinacionais dos setores de bem de consumo e de tecnologia como CMO, incluindo digital, trade marketing, relações públicas, corporate branding, vendas e pesquisa e desenvolvimento. Vasta experiência internacional, com mais de 20 anos liderando e participando de projetos estratégicos na América Latina, na América do Norte, na Europa e na Ásia. Durante seus mais de 33 anos de carreira executiva, trabalhou 16 anos no setor de bem de consumos em um monte de empresas, gente, e 18 anos em tecnologia, entre Motorola e Samsung. Desde junho de 2021, é mentora e conselheira consultiva da EdTech Mulheres no Comando, sócia conselheira e responsável pelas áreas de comercial e marketing da startup ZEC Educação Digital. tá. Bacharel em Língua e Literatura Inglesas e Administração de Empresas pela PUC. Mestre em Administração de Empresas pela PUC e FEA USP. Tem MBA executivo pela Universidade de Northwestern Kellogg de Chicago e Fundação Dom Cabral, além de extensões em finanças pela FGV, especializações em marketing, branding e digital pela Northwestern Kellogg, e é formada pelo IBGC em governança corporativa para administradores e governança corporativa para empresas familiares. Ela também é colunista do meio Mensagem Women's Watch para Educação e Tecnologia e vencedora do Prêmio Caboré de Marketing em 2018. Gente, olha o tamanho desse currículo, fala sério. Não, e isso é só um pedacinho, né, Loredana? Não É é? que foram 34 anos, né, de carreira executiva, né? Então aí tem bastante tempo, né, para dividir. Nossa, mas sabe o que eu achei legal? Porque não é só, eu pulei os nomes das empresas que você trabalhou que dão esses 30 e tantos anos de carreira, mas tem muito estudo também no seu currículo, né? Você sempre foi dessa de tem que ficar aprendendo e conhecendo mais? Como que é isso? Ah, eu adoro, né? Então, parte do meu currículo, sempre o que me levava para uma nova empresa era realmente o desafio e a possibilidade de crescimento, era a primeira coisa, né? Tinha que ter um fit muito grande comigo também, né? Dentro dos meus objetivos, do que eu gosto de fazer, né? Então, mas foram empresas realmente que me desafiaram muito, porque eu trabalhei com alimentos, eu trabalhei com cosméticos, trabalhei com serviços agora, né? Estou trabalhando com serviços, algo completamente novo, né? Enfim, então eu gosto desse tipo de desafio. E é bacana que você correu atrás também, não ficou só presa em categorias que são tidas como femininas, né? Que é muito comum colocarem mulheres em marketing, vendas nas áreas, nessas áreas em empresas que são tidas como indústrias femininas. Você foi para Sim, tecnologia, você foi para telecom, que sim, é bem é. masculino. Então, isso aconteceu, isso foi em 97, eu estava na Colgate e eu tive essa proposta de trabalhar na Motorola, e a Motorola era muito pequena ainda no Brasil, mas a gente, né, eu conversei com muitas pessoas para tomar essa decisão, e eu conseguia vislumbrar naquela época, né, com todo esse apanhado que eu fiz, do potencial que teria. A gente não imaginaria, nem em 97, aonde a gente estava em
2008, 2010 e hoje ainda, né? Então, mas eu via que tinha muito potencial de crescimento e era uma marca muito forte, né, nos Estados Unidos, globalmente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todas as autoras que visitam aqui o canal. Quero ouvir a sua história. What's your story? Qual a sua história, Loredana, se você tivesse que resumir ela num elevator pitch? A minha história é uma história de exemplo, né, que veio muito da minha família, do meu pai, principalmente, né, mas da minha mãe também, mesmo sendo dona de casa, né, um exemplo de determinação, de batalha, de melhora, né, de progresso, né, muito isso. E eu tenho um perfil bastante, né, que eu digo, né, eu sou uma pessoa bem determinada, né? Então eu gosto dos desafios, mas eu quero passar por eles e vencê-los, né? Geralmente, né? Nem sempre a gente consegue, né? Mas eu tenho um pouco esse perfil e e é isso. Então, se eu fosse falar um elevator pitch, é esse, é uma determinação nata, né? E eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro poder pegar os desafios, estudar e conseguir realizá-los. Essa determinação, ela vem de família ou foi uma coisa que você se viu na necessidade de desenvolver no decorrer da vida? Como foi isso? Eu acho que são os dois, né? Eu acho que veio do exemplo, como eu falei, mas eu acho que veio muito, né? Primeiro eu gosto de estudar, né? E veio muito quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar antes dos 20 anos, eu era estagiária, já fui para uma grande empresa, que era a Dalquímica. Eu trabalhava na subsidiária da Dalquímica, que era a Merrell Lepetit. Na época, eu trabalhava com Vic Vaporub, Cepacol. Cepacol era uma marca gigantesca, né? E, e nesse momento eu lembro muito bem, né? Porque eu escolhi minha carreira, minha faculdade de língua e literatura inglesas, né? E eu escolhi isso porque eu estudava inglês desde os 13 anos. E eu adorava, enfim. E aí me formei, tudo, na cultura inglesa. E quando eu prestei faculdade, eu prestei para publicidade e para língua e literatura inglesas. Eu resolvi ir por esse caminho. Só que, olha só, eu já tive essa primeira oportunidade na minha vida que caiu, né? Eu podia ter ido para já direto para publicidade. Não, Sim. resolvi seguir. Quando eu comecei a estagiar, eu passei por vários departamentos, e o departamento que foi o último e que eu fiquei mais tempo foi o de marketing. E lá eu me encontrei. E aí, o que que eu precisei, né? E eu tive muito apoio, né, e mentoria de dois chefes na época, e falaram: você vai terminar a sua faculdade, que você está fazendo hoje, você vai se formar e vai começar a administração. E foi o que eu fiz. E foi o Então, que por isso que você começou outra faculdade, que foi administração, e não Exatamente, foi porque para o eu mercado. caí em marketing. Eu caí 2 vezes, marketing apareceu na minha vida, assim, já na escolha de faculdade, eu não escolhi, né, e quando a gente vai para a faculdade com 17, 18 anos, a gente é muito novo, né. Muito. Se a pessoa já não tem um dom nato, né, do que ela quer fazer, é difícil, né. Então, Super. eu falava: "Ah, eu gosto tanto de inglês, eu gosto tanto, né, da cultura, de literatura", e eu gosto mesmo. E fui por esse caminho, mas hoje, né, hoje, muitas vezes eu já olhei para trás e falava: "Nossa, não teria nada a ver comigo", né, porque tem um lado criativo também muito grande aqui, né, e aí essa determinação que foi a pergunta, né, ela foi ocorrendo porque eu queria, porque quando eu descobri: "Ai, isso é marketing, né, isso é o que eu posso fazer", né, então a gente discutia planos, tinha todas as feiras, né, tinham todos os materiais, impressos, as campanhas, e eu fui me deliciando com aquilo, e eu falei: "É isso que eu quero fazer". Então eu tive determinação, paciência para terminar a faculdade que eu estava fazendo, determinação de começar outra, eh, até nesse intervalo eu fiz 1 ano em administração de empresas que tinha na FAAP, que era uma aceleração em administração de empresas, então eu fiz e comecei um mestrado, né, em administração, e aí eu fui
com o tempo, né, sempre sem parar, né, tentando ganhar o tempo de volta. Então, fui fazer finanças para não administradores, aí fui fazendo várias coisas, né, para poder entender, né, e ter os conceitos básicos, né, do É, que eu precisaria para a minha carreira, né. E eu faço isso até hoje, né, que eu tenho um pouco da mentalidade de lifelong learning, né, que eu acho que a gente vai isso, morrer aprendendo, né. concordo. Me fala uma coisa, o Uhum. Sobe e Puxa foi o seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro. Eu sempre tive, né, até tá lá guardado, né, até minha prima falou, né: "Não vai esquecer daquele outro livro que você queria publicar", né. Então eu sempre tive vontade de publicar um livro para crianças, de história de crianças, muito Fictícias? hã? Fictícias, historinha Fictícias, com ilustrações, até eu tenho já bolado na minha cabeça, mas eu nunca fui adiante, porque eu precisaria é um projeto, né. E o Sobe Puxa é um grupo muito querido por mim, né, tem, grandes líderes nele, né, que lideram um trabalho bem intenso, né, porque não é só um grupo de WhatsApp, é um grupo de WhatsApp que se divide, eu acho que em pelo menos 10 novas comunidades. sim, Eu estou em 2 delas, que uma é tecnologia e educação, e tem uma outra que é de, board member, né, que é toda essa especialização que eu fiz no IBGC para ser conselheira. E então é um grupo, enorme de muito trabalho conjunto entre as mulheres, muito apoiando uma outra, mas com muito conteúdo também. sim, é E é o verdade. meu primeiro livro, mas assim, eu não me sinto uma escritora, tá, já te falo. No Então eu quero dia saber eu disso, que era a minha ganhei um próxima pergunta. botãozinho, no dia do lançamento eu ganhei um botãozinho, né, com o meu Autora. nome, ao e o outro, né, como escritora, né, e eu guardei ele no bolso. Porque eu pensei assim: "Eu não sou uma escritora, né, eu faço parte de um movimento que eu acredito, e eu sempre acreditei, eu sempre liderei nas empresas, principalmente, dentro da Motorola e da Samsung, de colocar a mulher, como foco, como ascensão de carreira, né, então eu participava de grupos internacionais e liderava os grupos no Brasil, né. Uhum, Então sempre com o objetivo de impulsionar as mulheres na sua carreira, eh, de pôr o meu exemplo, né, de determinação, de resiliência, né, mostrar para as outras que sim, que elas podiam, que elas conseguiam. Então tinha um trabalho muito bacana, né, na Samsung foi meu último trabalho, que eu fiz junto com outras 2 diretoras e já era um trabalho bem estruturado, enfim. Então a gente conseguiu colocar muitas mulheres para frente nas suas carreiras, né, que que apesar de que ótimo. muitas vezes a gente olha as empresas e fala: "Ah, tem 50% da população na empresa masculina, 50% feminina", né, dentre todas as diversidades, enfim. E não é verdade, porque quando você vai olhar para os grandes cargos, Isso, a sua grande maioria dos cargos altos estão para homens, né. Então exatamente. esse é o trabalho que eu fiz nos últimos anos dentro da Samsung e que a gente conseguiu muita evolução, Que né, bom. então é isso. Então é o meu primeiro livro dentro de um grupo que eu acredito muito, né, como ideal. Maravilhoso. E que bom que você fez esse trabalho na Samsung, porque é tão necessário, né? É muito comum a gente ouvir falar sobre os números estarem equiparados, 50% e tal, mas cadê o protagonismo, né? Onde estão É, os tomadores de decisão de verdade? Quem são os líderes? E principalmente em indústrias como essa, eu volto naquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Tem algumas indústrias ainda tidas como masculinas, então a indústria sim, financeira, a automotiva, a tecnológica, de sim, telecom, são indústrias onde a gente vê muito engenheiro, e engenheiro sim, entrando mesmo no marketing, e, sim, e engenheiros que vêm também desse estigma de que tem que ser homem e tudo mais. Então, sim. é Eu muito vivi muito essencial isso, isso. né. Eu vivi muito isso, né, imagina em 97, 2002, 2005, né, eu na grande parte desses anos, eu era geralmente
é a única mulher Entra na ou mesa. uma das únicas mulheres nas reuniões. Mas como eu nunca olhei para as pessoas como homem ou mulher, né? Porque para mim é a pessoa, né? Que eu estou trabalhando, né? O conteúdo que ela traz. Então, para mim, não era um bloqueio. Então vale uma pergunta aí, você acha que uma maneira de uma mulher lidar com uma situação como essa, onde ela é minoria em uma situação, uma posição de liderança, é a de ignorar e não ver a diferença de sexo, a diferença de Não. gênero, ou não? Não, não, eu não acho que é isso, apesar que eu, sempre utilizei isso, porque para mim, assim, a diversidade é o que mais importa, né, então a diversidade em termos de gênero, cultura, né, eu sempre olhei isso, porque eu acho que quanto mais diverso, mais você traz criatividade e pontos de vistas diferentes, né, Isso. então eu acho que não olhar também é ignorar o fato do diferente, né. Então não, existe diferença sim, é porque eu, assim, para mim não importava, né, então eu, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tinha um pouco essa coisa de: "Ah, não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é Porque você trans". está lá também, né, quando você É, está lá é diferente, então você já está é, lidando com aquilo, acho que a gente até acha mecanismos de defesa, de proteção, sim, de se eu não olhar sim. não vão me ver também, não sei. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, eh, esse olhar, né, esse olhar para dentro, né, que é o que eu era o que eu é que eu quis trazer um pouco nesse livro, né, é muito importante. Então, assim, essa autoconfiança, né, mesmo que ela falhe muitas vezes, porque ela falha, né, a gente não é autoconfiante o tempo inteiro, não está bem o tempo inteiro, né, isso não existe. Mas essa autoconfiança, essa construção da autoconfiança e autoconhecimento, né, porque eu sempre fiz muito trabalho de autoconhecimento, minha vida inteira, eu faço até hoje. Que E eu tipo? acho que de terapia, Terapia. de terapia e terapias das mais diversas. Eu sou fã. Eu sou curiosa e isso me trouxe muitas ferramentas, né, de saber dos meus limites, da onde eu posso ir, da onde eu vou bem, da onde eu vou mal e preciso melhorar. Então eu Ótimo. acho que, quando você me faz a pergunta, é não olhar? Não, é olhar sim, olhar as diferenças, olhar que existe preconceito sim, mas é saber e se conhecer e saber do que você pode entregar, da sua força, né, aonde tem menos força e você pode melhorar, né, como se posicionar. Então esse trabalho eu acho que ele é fundamental, Concordo com né. você. Então eu já sofri assédio moral, né, vários tipos. E, eu sabia lidar, né, eu sabia lidar com eles e mesmo que eles doessem, né, claro, mas de alguma maneira eu sempre buscava recursos para tratar deles, né. Ótimo. Então, Que bom. é isso, até do meu cabelo eu já ouvi, né. Então para mim é um assédio moral muito grande, né. E como assim, né? E não faz muitos anos, hein, faz tipo alguns poucos anos. É mesmo? É, A gente não é. espera ouvir depois de um Não, certo tempo, né. Você sabe que o meu não, capítulo eu falo um pouco disso, dos assédios também, é, morais que eu é, passei e tem relação com isso, o é, cabelo, o batom vermelho, é, o sapato, assim, é, umas coisas terríveis. E a gente chega a um ponto que é, a gente fala: "Ah, acho que acabou", mas não acaba, parece que, é, a gente muda a maneira de lidar, né, mas não é, acaba, é, exatamente. acabar Não não que não acaba. doeram, né, sempre, né, dói, pega Claro, em algum ponto da gente, mas eu acho que a gente tem que lembrar de quem a gente é, da isso. qualidade da nossa pessoa. É isso. Muito bem. E sobre o seu capítulo, me conta um pouco da parte mais divertida que foi de contar sua história e se teve alguma parte dolorida também, se teve alguma coisa que você fala: "Putz, eu comecei a escrever sobre isso e falei: 'Tá bom, eu vou', mas isso foi mais difícil sair de mim". Eu acho, assim, escrever sobre a história, né, e o ponto de vista que eu dei, né, que foi entender as nossas origens, né, porque meus pais são imigrantes italianos, né, e de muita batalha, tudo eu acho que é importantíssimo, né, porque
Importantíssimo a gente olhar as origens, de onde a gente veio, seja de uma família, né, ribeirinha, quilombola, não importa, a gente veio de lá e a gente deve agradecer aos nossos ancestrais, né? Eu penso muito isso, a nossa família, né? Independente se o que eles deram foi muito, foi pouco, foi médio, não atendeu todas as nossas expectativas, foi o melhor, né? Então, olhar para isso foi o melhor que eles puderam dar. Então, olhar para isso eu acho que muito importante. Foi essa perspectiva que eu quis trazer. E, e aí, dos divertidos, né? Dos divertidos é contar um pouco, né, desse jeito da minha casa, né, que é um jeito italiano, né? A gente fala que é a família, né? A família que fala todo mundo ao mesmo tempo, né? Tem até a gente brinca, né? Ah, qual que é a sua língua? Sua língua é italiano, alemão, né? Não, é gritâneo, né? Gritâneo de todo mundo grita e fala ao mesmo tempo, né? E, então a gente brinca com isso. Então isso foi bem divertido, contar e pensar, né? Porque muitas coisas do que eu não contei, né? Do que eu não escrevi, porque tinha um limite de número de páginas, eu tive que trabalhar dentro de mim, né? Ver o que que eu vou contar, o que que eu não vou contar. Então muitas lembranças vieram, né? Meio que eu Sim. fiz até um setênio aí, né? De 7 em 7 anos eu fui tentando lembrar, né? Dessas passagens todas, né? Então isso foi muito divertido. As partes doloridas, né, e profundamente doloridas, como essas que eu já contei, né, de alguns assédios, né, morais, etc., eu não coloquei. E eu não coloquei porque eu achei que eu ia desvirtuar do ponto que era falar das origens, né? E para mim, quando alguém me conta que veio de uma família super simples e hoje está num cargo, ou com uma empresa, ou fazendo uma super horta, não importa, não importa o quê, mas está fazendo bem feito, com gosto, com prazer, né? Isso para mim tem um valor enorme, porque a pessoa teve que sair do simples, né? Ou daquele limite para poder construir toda uma história, né? E por isso que eu falo que a gente não pode nunca esquecer, porque é daí que vem as nossas origens, é daí que vem o nosso autoconhecimento de novo. Você faz isso muito bem no seu capítulo. A gente falou um pouco brevemente, sobre a maneira como você conta essa história, uma história de mais de 30 anos de carreira, mas você basicamente pincela na carreira e você calça muito na história da família e na história de quem você é. Eu, particularmente, gosto muito disso. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo na Story que a sua história não são seus cargos, a sua história é quem você é. Os seus cargos passam por você e, por acaso, você Sim. está desempenhando uma função ou outra. Eu achei que você deixou isso muito claro no seu capítulo. É, porque tem uma coisa que eu sempre falei para o meu time, né? Não, nós vamos batalhar, nós vamos trabalhar muito, nós vamos nos divertir também, trabalhando muito, mas é um trabalho. E as verdadeiras coisas que importam na nossa vida são a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Isso é o que a gente tem de mais valioso. Quando você perde um cargo, você eventualmente pode repor no mesmo nível, ou mais ou menos no mesmo nível, até melhor, né? E quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta muito, ama muito, né? Eu não acho que as pessoas são substituíveis, né? Eu não acho, não Cada um traz acredito uma nessa frase. coisa, Exato, não, as exato. diferentes, existem maneiras diferentes de você se relacionar com cada uma delas e cada uma traz um aspecto e um aprendizado completamente diferente de outra. Então, eu tinha um chefe que falava assim para mim, um inglês até, o que que você quer que esteja escrito na tua lápide quando você morrer, né? E eu não quero que esteja lá CMO, CEO, nada disso. Eu quero que fale da qualidade, né, da minha pessoa né, gostaria, né, provavelmente não vai estar escrito nada, né, mas assim, nem quero lápide, né, mas assim, eu sempre penso, nem quero, porque eu quero ser cremada, mas enfim, não é nada disso, mas enfim, mas eu penso assim, puxa, é o que eu quero Qual é o deixar, né, legado? é essa palavra, porque cargo não necessariamente é um legado.
Dificilmente é É, obrigado. é, é, Óbvio, tem gente que tem cargos importantes e interessantes e é. que fez coisas relevantes e impactantes estando nesses cargos, mas não é o Sim, cargo, claro, não né, é o é a cargo, pessoa que está lá ocupando. é o que você faz, É, né? Então, o que você fala e o que você executa mesmo, na realidade, isso né? mesmo. Eu vou ler um trecho, na verdade não é um trecho do seu livro, eu vou pegar coisas puladinhas, Tá. porque elas me chamaram a atenção para eu te fazer uma pergunta. Ó, eu não estou sabendo de nada, viu? Para quem está Ela não assistindo, está eu não sabendo, eu tenho, juro, eu não não contei para tenho ela. ideia Meu do que ela óculos vai me está sujo de perguntar. repente, pronto. Vamos lá. Meu espaço na escola sempre foi conquistado por meio da minha participação nas aulas, do respeito, da vontade de conhecer novas pessoas. Como eu era extrovertida e muitos me achavam engraçada, as pessoas se aproximavam. Meu espaço dentro de casa foi conquistado por meio de opiniões fortes, muitas vezes completamente diferentes daquelas dos meus pais. Aí eu pulo uma página e leio: aos 31 anos, conquistei algo incrível na minha carreira que de tão grande pesava muito nos meus ombros. Era uma das primeiras mulheres na área de tecnologia, um setor dominado praticamente por homens, a ser diretora de marketing. Uma época em que não se falava sobre equidade de gênero. Nem uma gigante multinacional, que mudava os padrões e hábitos de comunicação no mundo, como a Motorola. A origem da minha pergunta aqui vem em para você foi muito claro como você conquistou o seu espaço na escola, por meio da sua participação, respeito e ser engraçada, uma pessoa que as pessoas queriam ter por perto. O espaço dentro de casa foi de opiniões fortes e às vezes divergentes da opinião da liderança, que são seus pais. Como foi a conquista aos 31 anos de um espaço no trabalho? Da onde veio isso? Quais são os elementos a que você deve essa conquista? Totalmente os mesmos. O primeiro conselho que eu recebi da diretora de recursos humanos do meu primeiro emprego, né, que eu comentei do meu estágio, foi: nunca deixe de ser você mesma. E apesar que, obviamente, tem toda a parte política, a parte polida, né? Muitas vezes o que você fala em casa você não pode, né, falar no ambiente de trabalho, enfim. Obviamente, contando com tudo isso, mas na minha essência eu sempre fui a mesma. Então, assim, minhas equipes, que eu tive equipes enormes, eles sabiam que eu era extrovertida, eu sou eu, né? Então, assim, que a gente ia trabalhar muito, que eu trabalhava duro muito, que eu queria resultado, mas também que a gente ia rir muito, a gente se divertia. Na própria Samsung, né, que foram os meus últimos 5 anos, já com mais de, né, eu entrei lá, eu tinha acho que 49 ou 50 anos, e tinha dias que, por exemplo, no Halloween, todo ano a gente ia trabalhar fantasiado de Halloween. E ia para a reunião com os coreanos de Halloween. Então, e eu participava disso. E eu achava sensacional, porque era uma maneira da gente colocar para fora, né, nosso lado criativo, era uma maneira de união, né? Então, a gente fez isso inúmeras vezes, né? Então não é por E isso causa da corporação, você faz isso porque é seu mesmo, é é meu natural seu. e era da minha equipe também, equipe Uhum. jovem, equipe que trabalhava muito, né? Uma equipe muito boa que eu tive lá, e eu dava espaço para as pessoas serem como elas são, né? Claro que a gente tem limites, claro que a gente sempre conversou e deu feedback, onde pode melhorar, onde não pode, mas no geral, o que eu mais queria era ter as pessoas como elas são, na essência delas, porque quando você fica muito robotizado ou limitado, você não tira o melhor das pessoas. Que bom que você continuou disseminando esse tipo de coisa, né, porque você teve um feedback importante de um RH no seu primeiro emprego, que é o de seja você mesma, de não mude, o que é muito raro. Muitas mulheres acabaram tendo que mudar o jeito de ser, mudar o jeito de se comportar, de agir, de falar, para se encaixar em determinados padrões que eram os esperados. Então, eh, parabéns para a RH que te deu esse conselho, para você que seguiu e que continuou semeando isso, né, porque é tão Sim, importante. muito importante. Para mim, a base da diversidade vem daí. Agora, obviamente que não foi só isso, né? Eu entreguei muito trabalho, né? Hã, Trabalho sem de dúvida.
esforço de volume, mas muito resultado, né? É. Então, assim, você ser assim, sem dados, né, sem resultado, não adianta nada, Ah, né? não. Por melhor que a pessoa seja, ou por mais agradável, ou divertida, ou qualquer coisa, não importa, né? Porque no fim o que conta é resultado para as empresas, né? É. Então isso é muito importante. Mas eu sempre tentei aliar esses dois, né? Filtrar ao Maravilhoso. máximo, aliar e tentar, pelo menos dentro do meu domínio, trazer essa, esse clima, né? Tanto é que o clima das minhas áreas sempre eram muito bons, né? Quando eu tinha pesquisa de clima na empresa, Sim. todo ano, né? Em todas as empresas, sempre eram muito bons. Que bom. Você fala o seguinte, e aí, gente, eu tô lendo frases puladinhas aqui, em 2 páginas. Eu era a produtividade em pessoa. O relógio era o símbolo mais importante da minha vida, pois significa o aproveitamento máximo de cada segundo. Na minha carreira, também tive de abrir mão, dizer não e recusar. Se não aceitarmos os nossos próprios limites, olharmos de frente para os nossos medos, como poderemos desenvolver nossa empatia? Entender até onde podemos e queremos chegar? Como podemos entender as limitações dos outros, se pessoais ou profissionais, e com devida abertura e ética tentar contribuir? Eu gostei muito disso pelo seguinte: primeiro que eu vivo falando, eu falo com cliente, eu falo em vídeo no YouTube, aprenda a dizer não. Dizer não é tão importante. E as pessoas ficam, eu não sei dizer não, e se orgulham de falar, eu não sei dizer não. O não dizer não causou, foi a causa de muitos assédios continuarem, o não dizer não foi a causa de muitos Exato. burnouts darem resultados terríveis. O não dizer não acaba com carreiras, acaba com famílias, acaba com muita coisa, acaba com a vida pessoal, acaba com muita coisa. Então, eu gostei demais que você falou que teve que abrir mão, dizer não e recusar, porque normalmente, quando a gente fala sobre dizer não, o medo que a gente tem é estar perdendo alguma coisa, que é o recusar, Sempre. que é o você abrir mão. E o quanto é importante a gente abrir mão de uma coisa para ter outra melhor, né? Então, eu quero muito ouvir de você essa dicotomia entre ser uma mestre da produtividade, com o relógio sendo seu aliado, mas ao mesmo tempo falar: não, até aqui eu vou, ali eu não vou mais, recuso, não quero, e quero aprender os meus limites para entender o do outro. Sim, eu aprendi isso, tá? Foi uma habilidade desenvolvida e que eu sei que eu ainda tenho muito para desenvolver. Não é fácil dizer não, né? Mas o não, se bem colocado e se bem pensado também, né? Porque não é não, não de birrenta, né? Claro, É não com base em algum fato. Então, o não para inúmeros projetos ao mesmo tempo, né? Então, vamos escolher os principais, vamos escolher os que vão dar maior resultado. Isso são escolhas, né? E dizer não para alguns deles, né? O não para uma carreira que possa te parecer uma carreira maravilhosa, internacional, de ascensão, mas que pode te custar muito em termos familiares. Esse é um não difícil para dar, eu tive que dar já. Eu já dei. Foram 2 vezes. E as 2 vezes foi muito difícil, foi um processo doloroso mesmo, e porque eu teria que abrir mão, tudo, né, tudo não terás, né. Então, sempre que a gente faz uma escolha, a gente está renunciando a alguma coisa. E quando eu entendi as razões por que eu estava dizendo não, né, então, qual que era a razão real? Qual era o motivo? Né, e uma delas, o motivo foi a minha filha, e aí não teria razão, mas não é que eu descobri assim: "Ah, é minha filha e pronto". Mas quando eu descobri que não era, eu dei um não, mas tão seguro, tão bom, que aí eu já tinha achado, né, já tinha desvendado a charada, né.
Maravilhoso, o caminho já Então, agora que eu dei esse não, nunca mais vai ter problema. então eu acho que sempre lembrar, né, por que que a gente está fazendo isso, É, qual é a razão, né, não pode ser emoção só, tem que ter a razão. Então é certo. sempre a parte que eu tento percorrer, nem tudo é razão, nem tudo é emoção, então eu tento passar por esse ciclo para falar não. Mas muitas vezes em reuniões, coisas simples, eu quero isso para daqui meia hora, não, daqui meia hora você vai ter algo muito mal feito. Se eu te entregar amanhã de manhã, hoje à noite, se você me der algumas horas, terá algo muito mais bem pensado. Então assim, são os nãos que a gente vai dando, né. E você E acha que você é uma pessoa que ouve não com essa tranquilidade também? Porque você sabe dizer não, quando você ouve não também é uma coisa que você lida bem? também mexe, né, com a É, gente, né, então eu não quero mais, sei lá, qualquer coisa, seja lá pessoal ou profissional. "Não, você não vai ter tal cargo, não, você não vai conseguir promover tal pessoa". O que ela exige da gente é uma base argumentativa muito forte, né, eu acho que, então a contra-argumentação ao não, isso eu tento muito, né, quando eu tenho certeza de algo e recebo um não, eu tento na contra-argumentação, mas eu aprendi também a argumentar, muito melhor, com mais calma, né, mais racional, menos emocional, nem tudo dentro das empresas está sendo falado sobre nós, sobre o nosso umbigo, são coisas, são fatos, né, não é pessoal, é impessoal, né, a maioria das vezes, e a gente tende a levar muito pessoal, e não é. nada. Não é necessariamente sobre nós. Um pouquinho maior, né. É Verdade. sobre o resultado, é sobre o que é melhor para a empresa, né. Isso. Então, mas eu aprendi a lidar também, eu ainda aprendo a lidar com o não, né. É um aprendizado constante, eu acho que é para a vida inteira isso, né. Muitas vezes a gente quer coisas, né, deseja coisas, né, É, muito, né. é. E a vida não é assim, né, a vida ensina muito, né. Tem algum trecho do livro que você gostaria de ler ou que você considera especial, que você quer que eu leia? É a última parte, porque você me perguntou: que trecho foi, mais difícil?". Eu não sei se foi mais difícil, mas foi emocionante eu escrever o que eu escrevi, porque O é uma último declaração parágrafo? de onde eu falo da minha mãe, do meu pai, da minha família, né, que ele foi Então, uma emoção colocar em palavras. eu vou ler essa parte aqui para vocês ouvirem. Entendo que para compreender o presente e preparar o futuro, é preciso saber de onde viemos, o que sentimos e qual caminho percorremos. Minha reflexão nessa pequena história é que, quanto mais velhos ficamos, mais entendemos, ou claramente não entendemos, muitas atitudes dos nossos ancestrais, dos nossos pais e, consequentemente, as nossas. Sempre ouvi do meu tio, o irmão do meu pai, grande historiador e astrônomo, que a história, o passado, nos ensina muito sobre o desenvolvimento do ser humano e nos ajudará a entender o presente e o futuro. Dedico esta pequena história à minha família de origem. Meu pai hoje tem 96 anos e fica imensamente feliz em nos ver. Além de amar comer bem, ver-nos é tudo o que ele precisa. Minha mãe tem 88 anos, está ótima, tem humor afiado, é forte usuária de redes sociais. Sim, ela participa ativamente, faz posts e os decora com trilhas e letras de música. Ela ama estar com a família, com os netos e com todos os cachorros da família. Somos 3 filhos, 4 netos, 6 cachorros, sendo 4 cães adotados. Temos pais e nonos maravilhosos. São carinhosos da mesma maneira que eram quando éramos todos crianças. É muito Então bonito, ainda essa mais sabendo parte que me você passou emociona agora. muito. É, Essa parte me emociona demais. Quando eu escrevi, me emocionou demais, porque é um carinho, né? Não importa, né? Meus irmãos, a gente tem diferença, o mais velho, 9 anos a mais do que eu, o do meio, 6 anos a mais do que eu, e eu tenho 57 anos. Mas os nossos pais nos tratam como se a gente tivesse 12, come né? mais, né? No O prato tá amor, vazio. a blusa, né? A Para o blusa. frio. O que que você gostaria que as pessoas sentissem quando lessem seu capítulo, Loredana? Que elas pensassem sobre elas mesmas, né. Então a reflexão é uma reflexão minha, pessoal, né,
cada pessoa é como uma identidade, né? Cada pessoa é única, né? Por mais que a gente tenha mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas cada um é único, cada um teve uma experiência, viveu, né? Sentiu de maneiras completamente diferentes. E eu acho que é uma reflexão para as pessoas mesmo, para elas pensarem nas suas histórias. Para você, qual que é a história mais inspiradora do mundo? Tem alguma? Ai, eu adoro cinema, né? Eu adoro histórias, né? Então tem algumas histórias que me mexeram comigo, né? Então, por exemplo, a da Virginia Woolf, né? Que é no filme, poxa, me fugiu o nome do filme. É um As filme horas? As Horas. Adoro esse filme, porque são três mulheres em três fases de suas vidas e em épocas completamente Sim. diferentes, né? Mas elas são amarradas, né? Elas têm uma ligação, né, de emocional entre elas enorme, né? Que elas nem sabem, né? Mas é lindo sob essa perspectiva. E, então, essa é uma história que mexeu muito comigo, uma história que é um filme japonês, que eu sempre comento quando a gente vai falar de cinema, para mim é um dos mais, que se chama A Partida, Departures. Maravilhoso. Eu chorei. Eu assisti esse filme no avião e dizem que a gente chora mais no avião quando a gente. Eu chorei, menina. Deve ser porque a gente está ou longe de casa, ou no ar, né? Estamos aí, né? Falam que é Flutuando. a pressão da cabine, mas eu É, chorava que a aeromoça veio me perguntar se estava tudo bem. é muito lindo, muito sensível, né? Uhum. Então, essas histórias, né? Histórias, né? Quando você me perguntou de histórias, eu não pensei em uma pessoa, eu pensei em histórias que me emocionam, né? Da Ingrid Bittencourt, é uma história que ela lutou, né, na Colômbia e depois ela foi presa pelas Farc durante 7 anos e meio. É um livro inacreditável, né? Foi um livro que eu engoli. Então, assim, tem histórias que me fascinam, não tem uma história. Mas tem histórias de luta, né? Tem histórias de evolução pessoal, né? Me fascinam muito. Eu te agradeço muito a sua presença aqui, foi Obrigada, muito legal. obrigada a você. Adorei poder contar um pouco e refletir com você. Que bom, para nós Obrigada, duas. viu? Obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente desse papo. Se gostaram, curtam, compartilhem, assinem o canal e voltem sempre. Até mais. Tchau, Até. tchau. Obrigada.